ti, meu rei. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Te adoramos, Senhor. A pastora igreja, amém? Amém. Toma o seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. E abra comigo a sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo de número 6. Livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do verso de número 13 até o verso de número 18. Livro do Gênesis, capítulo de número 6, a partir do verso de número 13. Enquanto você localiza, se bem que não deve ser difícil achar o livro do Gênesis, né? Estou vendo os irmãos folheando a Bíblia até o final, voltando. Amém. Vou fazer de conta que eu não vi. Queria dar os parabéns a todos os papais. Tem uma salva de palmas para os papais? Prova aí. Deus abençoe a todos os pais, com muita saúde, muita força, muita graça e sabedoria, que é uma tarefa nova e muito complexa. E só Deus para capacitá-los em nome de Jesus. Livro do Gênesis, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 13, a epígrafe nos diz assim, ó: Deus anuncia o dilúvio a Noé. Quem encontrou Gênesis 6,3, dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Diz assim: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é chegado perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, ou em outras traduções de cipreste, e farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. O betume seria uma resina, um piche, que equivalente a um piche hoje. E desta maneira a farás de 300 côvados de comprimento, que equivale mais ou menos 135, 140 metros de comprimento, de 50 côvados a sua largura, aproximadamente 22 metros e meio de largura, e 30 côvados a sua altura, aproximadamente de 13 a 14 metros, 13 metros e meio ali de altura. Farás na arca uma janela de um côvado, a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, e far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, ou em outras traduções, a minha aliança, o meu acordo, e entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E você diz amém. Amém. Agora, Richard, põe para nós o verso 1 do capítulo 7. Só o capítulo 7, verso 1, para você acompanhar aqui. Olha só o que diz o capítulo 7, verso 1. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Desocupa suas mãos e dá uma salva de palmas para a palavra do Senhor. Aplauda aí. Nosso ministério já tem aí mais de 10 anos, e sempre nessa data do Dia dos Pais sou eu que ministro a palavra. Então eu já tô ligado como é que funciona esse dia.
A gente sentado aqui no púlpito olha para a expressão, para o rosto da igreja, e é um culto diferente. As pessoas ficam um pouco mais melancólicas, um pouco mais pensativas. Alguns estão normais, mas a maior parte fica de uma forma um pouquinho mais reflexiva, para dizer o mínimo. Então eu sei que talvez a mensagem de hoje, por mais que eu tentasse, eu não ia conseguir arrancar aquele glória a Deus, aquele avivamento, pessoas saindo pulando para lá e para cá. Eu gostaria que fosse assim, mas sei que talvez nem todos os dias Deus trabalha assim. E tem dias que a gente está com aquela vontade de glorificar, soltar já de língua estranha. Tem dias que Deus fala com um vento manso, suave e delicado. Mas o importante é que seja alto, seja baixo, Deus tem uma palavra para o teu coração também nessa noite. E você pode ter entrado aqui preocupado, preocupada, entristecido, reflexiva, pensando em coisas que aconteceram lá atrás, pensando talvez em coisas que você está vivendo agora, no seu momento presente, e você fica ali divagando, e às vezes se comparando com a pessoa do lado, com outras pessoas. Não, mas eu não tive o meu pai, o outro teve, olha, minha vida foi assim, olha quantas vezes lá na escola, meus amiguinhos, eu todos os pais e eu não tenho, olha, meu pai já faleceu, meu pai, ele está vivo, mas ele me abandonou, ele se afastou, ou meu pai era isso, era aquilo, e você pode estar com muitos pensamentos na sua cabeça, você pode ter um turbilhão de sentimentos, e nem eu, e nem ninguém tem o direito de dizer como você tem que se sentir. O seu sentimento é seu. Mas eu quero que, com essa palavra hoje, eu quero te levar a tirar o olhar sobre aquilo que aconteceu lá atrás e fazer o seu olhar se projetar para o que vem lá na frente. Até hoje, pode ter tido momentos difíceis. Você pode ter passado por situações complicadas e isso te trazer dor e sofrimento. Mas o Senhor quer colocar hoje na sua mão, levanta a mão direita, assim, põe a mão direita assim. Isso, pôs a mão direita, ó, tem irmão que escolheu a mão errada. Você não sabe para que direita, olha o irmão da frente, faz igual, isso. Aí, direita. Agora levanta a esquerda também, só para não dar confusão, pronto. As duas, aí, agora ficou fácil. Deus está colocando ferramentas espirituais nas suas mãos hoje. E talvez você pode estar sentindo falta de muitas coisas que ficaram para trás, lacunas, buracos, coisas erradas, mas Deus está colocando ferramentas para você construir um futuro diferente a partir de hoje. Deus está te capacitando, Deus está te levantando, Deus está te dando estratégia, ferramentas e condições, e Ele espiritualmente está te levantando e te capacitando, e Ele manda te dizer aqui o que vai acontecer a partir de hoje na sua vida, é que Deus vai te chamar para viver um novo tempo, uma nova fase, uma nova época, porque as pessoas podem ter falhado, podem ter errado com você, mas o Senhor, Ele não te abandonou, Ele não te desamparou, Ele não te esqueceu, e este Deus que te trouxe aqui, Ele se responsabiliza pelo seu presente, e Ele tem algo projetado para o seu futuro. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Então segura a ferramenta aí e dá um glória a Deus bem forte. O exemplo de um homem que foi um pai exemplar. Tem suas falhas, e quem não tem, né, pastor Nancy? Teve suas limitações, e quem não tem? Mas é um homem que é um modelo que nós podemos imitar. E o nome desse homem é Noé. Repete comigo assim: Noé. Noé. Sabe o que significa Noé? Noé significa descanso, repouso. É isso que significa Noé. E quando você vê o nome dele, descanso, um homem que viveu as situações que ele viveu, o contexto que ele viveu, não parece que a vida dele foi uma vida muito tranquila. Mas Noé nos mostra um exemplo de alguém que, em meio a todas as dificuldades e turbulências da vida, aprendeu a descansar em Deus. Quando a gente fala de descansar em Deus, não quer dizer que tudo vai ficar tranquilo ao seu redor, porque se fosse assim era fácil. Descansar em Deus é aprender a descansar quando tudo está difícil ao seu redor.
E tem pessoas aqui que estão cansadas de lutar, de tentar mudar uma história de família, de lutar contra uma enfermidade, de lutar contra uma situação financeira difícil, de lutar contra um marido que parece ter um coração duro e não quer se converter, de lutar contra pais que você chama e não quer vir para a igreja, de lutar contra filhos que você convive e parece que tudo que você fala entra por um ouvido e sai pelo outro e nada muda. Você está cansado, mas Deus te trouxe aqui para dizer assim: descansa, porque eu entro nessa guerra hoje e eu vou começar a batalhar por você. E aonde a sua palavra não chega, aonde a sua mão não chega, aonde o seu conselho não alcança, o Senhor vai trazer mudança, transformação. Ele vai virar o quadro da história, porque aquilo que nós não conseguimos fazer por nós, o Senhor faz a nosso favor. Quem acredita nisso? Eu não vou hoje aqui pregar sobre os detalhes técnicos da Arca do Dilúvio. Pode marcar uma escola bíblica para falar disso. Podia falar para você as medidas eu já dei. Podia entrar nos debates teológicos aqui de quanto tempo Noé demorou para construir a arca. Alguns falam que ele levou 100 anos, outros que ele levou 75 anos, outros que ele levou 120 anos, e cada um tem uma base teológica e versículos para citar, mas não é nosso propósito aqui. O importante é você entender uma coisa: Noé era um homem que trabalhava como um agricultor, irmão Fabiano. Ele plantava, e Deus chama aquele agricultor e coloca na mão dele um projeto. Deus fala para ele assim: Noé, olha ao seu redor, à direita, à esquerda, olha a sociedade onde você vive. Você vive num mundo, Noé, onde todas as pessoas viraram as costas para mim, onde não há pessoas que se esforçam ou têm desejo de andar de acordo com a minha palavra. E você, Noé, é alguém que é diferente. Você, Noé, é alguém que, quando eu olho para os céus, eu encontro em você um homem fiel. Eu encontro em você uma pessoa que se esforça para andar de acordo com a minha palavra. Eu posso falar uma coisa, irmão? É muito fácil a gente ser crente aqui, ó. Olha quanto crente tem aqui. Todo mundo bonitinho, os homens engravatadinhos, as irmãs com saia, hoje com meia calça porque está frio. Todo mundo arrumadinho, com a Bíblia bonitinha. No meio do povo de Deus, é fácil ser povo de Deus também. O difícil é continuar sendo povo de Deus quando você está no meio de pessoas onde todo mundo faz exatamente o contrário. É difícil ser crente no meio da faculdade, aonde você fala que você vai ter um namoro cristão e que o namoro cristão não permite relacionamento sexual, e todo mundo vai olhar para a tua cara e tirar sarro de você e zombar de você. Você vai virar chacota e piada no meio dos seus colegas, e aí manter a sua postura de homem de Deus e de mulher de Deus. Aí você vai mostrar se você faz a diferença ou não. É ali na sua empresa, onde todo mundo mente, engana, um puxa o tapete de um daqui, o outro de lá, e você fala: não, eu sei que quem abriu essa porta foi Deus, e quem vai me honrar é Deus, e se Ele quiser fechar, Ele vai fechar, e se Ele quiser manter aberto, Ele vai manter aberto, e eu não vou mentir, eu não vou enganar, eu não vou colocar coisa no meu currículo que não existe, eu não vou puxar saco de ninguém, eu não vou puxar tapete de ninguém, eu vou fazer o meu trabalho e entregar nas mãos de Deus, e todo mundo vai olhar para você e dizer que você é um otário. Noé, ele não só foi alguém que andou na presença de Deus, ele foi alguém que andou na presença de Deus numa época em que ninguém andava. E isso é que é difícil. Jesus fala aí, pai. Hoje, irmão, vamos jogar real aqui. Quase todo mundo aqui tem pelo menos uma outra pessoa da sua família que é crente também. Às vezes a maioria não é, mas tem alguns que é. Nosso teu vizinho ali da direita talvez ouve funk, mas do outro lado ali ouve louvor também. A sua empresa vai ter alguns crentes. Há 20, 30 anos atrás, não era assim não. Quem se convertia pagava um preço muito alto. Era motivo de chacota, de empresas que não contratavam pessoas crentes para trabalhar. Tinha uma discriminação, o preconceito era enorme. E se manter firme no meio de uma sociedade onde todo mundo faz diferente da palavra é muito difícil. Eu quero te falar uma coisa: quando você mantém a sua postura, a sua posição,
Você pode ser motivo de chacota e de zombaria para alguns, mas você vai ser motivo de elogios e admiração da parte de Deus. Eu queria que você pegasse na mão de um irmão do seu lado aí, pega a mão dele, na mão dele, e fala assim para ele: continua firme, não liga, não se importa se zombarem de você, se mandarem te calar, se te excluírem, porque há um Deus que te contempla, há um Deus que te vê, há um Deus que se agrada, há um Deus que está ali de acordo, há um Deus que aprova, há um Deus que faz a diferença e que vê que você está fazendo a diferença também. Noé foi firme numa geração corrupta. Deus olhou para todos, só tem esse cara, só ele se manteve firme. E aí Deus coloca na mão de Noé um projeto, ele sendo um agricultor, para ele construir uma arca. Noé não era engenheiro, não era arquiteto, não era nem marceneiro, né, irmão daí? Não era. De madeira ele só sabia uma madeira do tronco da árvore, só não sabia mais nada. Não sabia fazer uma cruz bonita assim. Mas Deus deu para ele um projeto. E aí Noé podia olhar para aquele projeto e fazer como muitos de nós fazem assim: ai Deus, eu não sou preparado para isso. Eu não sirvo para isso não. Não, chama outro. Escolhe o presbítero Eduardo, ele vai fazer melhor que eu. Escolhe a diaconisa José, ela vai fazer melhor que eu. Escolhe o diácono Edson, ele vai ministrar melhor que eu. Não, se Deus colocou um projeto na sua mão, é porque Ele escolheu você, porque Ele chamou você, porque Ele selecionou você, e Ele vai capacitar você. Quem é que Deus capacita aqueles que estão cheios? E o projeto que Deus colocou na mão de Noé era um projeto muito grande. Não era só um projeto de executar uma tarefa. Você vai cantar hoje. Você vai dirigir o culto hoje. Você vai fazer um louvor aqui da harpa com a banda. Não era isso. Era algo muito maior. Deus colocou nas mãos de Noé um projeto de salvar a si mesmo e salvar a sua família. Aleluia. Glória a Jesus. E isso é uma responsabilidade enorme. É uma responsabilidade gigantesca. Noé, quando ele pega aquele projeto com as medidas da arca, e ele olha aquele projeto, ele sabia que ia ser difícil fazer, mas ele sabia que ele tinha que fazer, porque se ele não fizesse, ele morreria e a sua família também morreria. Mas o que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que Deus te chamou, meu irmão, minha irmã, para um propósito muito grande. E tem pessoas que estão aqui que talvez você ainda seja hoje o único ou a única da sua casa que vem na igreja. O único que, não é o único que vem, mas talvez seja o único que está mais firme, que está trazendo os outros, que está orando e precisando pelos outros. Você fala assim: mas é difícil. E eu concordo com você, é difícil. Mas eu vim aqui para colocar um pouco de combustível espiritual, para te animar e dizer assim: o projeto é difícil, mas não desiste dele, porque ele vale a pena. O sucesso desse projeto depende do sucesso da sua vida e da sua família. Deus te trouxe aqui neste lugar para te dizer: eu chamei você, porque eu vi em você algo diferente, mas não vai ficar só em você, porque a partir de você eu vou trazer esposo, eu vou trazer esposa, eu vou trazer filho, eu vou trazer mãe, eu vou trazer pai, eu vou trazer irmão, eu vou trazer irmã, eu vou trazer cunhado, eu vou trazer sogra. Jesus, meu irmão, Pai. Oh, glória a Deus. O projeto que Deus está falando aqui, e agora eu vou dirigir aos pais, é um projeto de uma responsabilidade muito grande, Pai. Cada vez, Pai, que você fraqueja, que você desiste, você fica um tempo sem aparecer: não quero missar, não quero ir para a igreja, vou parar.
quando você faz isso, não é só a sua vida que está paralisada. Você está interrompendo a construção do projeto que impacta toda a sua. Meu Deus. Aleluia. Você consegue entender isso? Você consegue entender que toda terça-feira, quando tem um ensaio do grupo de varões, e você fala assim: trabalhei tanto, eu vou hoje. E quando você não vai, tem um filho lá que está olhando o que você está fazendo, tem um outro que está observando. Aí chega no outro dia, tem ensaio dos jovens, ele fala assim: eu não vou hoje. Aí você fala assim: não, você tem que ir, mas no outro dia você não foi. Meu Deus. Porque você está sendo observado. E o projeto que está nas suas mãos é muito grande, e trabalhar nesse projeto, construir esse projeto, concluir esse projeto é a chave para a salvação da sua vida e a salvação da sua vida. Aleluia. Quando Deus abre uma porta de emprego para o pai, e ele sai de casa cedo, pegando ônibus lotado, trem lotado, ou indo a pé, andando muito para trabalhar, chega lá e enfrenta cada situação que só quem está lá no dia sabe. Chefe, colega, cliente, fornecedor, todo tipo de coisa. Pega um caminhão, sai na estrada, dirige por dias para depois voltar. Ele não faz isso só por ele, ele faz isso por ele e pela sua. E a mesma coisa que faz lá fora para uma empresa, Deus quer que faça aqui dentro da casa de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Entenda o tamanho do projeto que Deus colocou na sua mão, pai. Entenda o tamanho do projeto que Deus colocou na sua mão, mãe. Entenda o tamanho do projeto que Deus colocou na sua vida, jovem, que hoje você pensa que é só para você, mas a sua vida já está sendo moldada e construída para a família que você vai ter lá na frente. Aleluia, Jesus. Revela, Pai. Deus chama Noé, dá para ele o projeto para Noé construir essa arca, porque se você construir essa arca bem feita, você vai entrar, você vai salvar a sua vida e a vida de toda a sua. E se a arca fosse de qualquer jeito, irmão? Imagina se nós fosse assim: vou fazer aí mais ou menos, porque eu estou cansado. Aí ele fizesse a arca e deixasse um monte de brechas, um monte de buraco. Quando caísse o dilúvio, ia acontecer o quê? A água ia entrar e o barco ia. Tem um monte de família naufragando, porque tem pessoas fazendo o projeto de um jeito mais ou menos. Você consegue olhar para alguém e falar assim: não faça meia boca o que Deus colocou na sua mão. Não faça de qualquer jeito o que Deus colocou na sua mão. Não faça com pouco caso o que Deus colocou na sua mão. Construa direito, faça o seu melhor, dê o seu melhor, se esforce para fazer o seu melhor, porque dentro do resultado desse projeto depende da salvação da sua vida e da sua família. Aleluia. Aí, Senhor. O Senhor é bom. Ensina, Está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Quem quer que eu pare, meu glória a Deus? Amém. Eu não quero que eu pare, então eu vou parar. Quem quer que eu continue no aleluia? Vou ficar com a maioria. Amém. Presta atenção. O projeto é difícil, mas Noé começa. Uma estimativa padrão: Noé vai demorar de 75 a 100 anos construindo a arca. Tem gente que não aguenta 75 dias vindo para os cultos de quinta e domingo. Não aguenta 75 horas. Ele sai do culto do domingo, já desvia na segunda já. Mas tem que expulsar o demônio na quinta para estar crente de novo. Noé ficou no mínimo 75 anos, provavelmente mais para perto de 100. E durante esse tempo em que Noé era o responsável por esse projeto, Deus deu o projeto na mão dele. Noé trabalhou com afinco nesse projeto, mas ele não trabalhou sozinho.
porque ninguém constrói nada. Oh, aleluia. A família de Noé apoiou Noé nesse projeto. Olha. Irmãos, para Noé construir a arca, ele não podia dedicar para o trabalho ao mesmo tempo que ele dedicava. Talvez Noé teve que, em vez de fazer uma plantação de um campo, por exemplo, de 100 metros, ele teve que falar, vou fazer pela metade, vou plantar só 50, porque aí eu vou gastar metade do tempo e outra metade eu vou lá trabalhar na arca. Ele não parou com o seu trabalho secular todo, mas ele diminuiu a carga, para quê? Para equilibrar, colocando o tempo entre a vida secular e a vida espiritual. Só que aí, quando ele faz isso, se ele plantava menos, por consequência ele colhia menos. Se ele colhia menos, ele tinha menos dinheiro. Então talvez teve que abrir mão de alguns luxos. Talvez não deu para trocar o celular todo ano. Talvez não deu para viajar para Disney como estava apresentado. Mas na caminhada com Deus, às vezes a gente sacrifica algumas coisas para conquistar outras. Verdade. E tem gente que nunca quer sacrificar nada. Ele só quer receber tudo. Só que para a gente receber, a gente tem que investir. A esposa de Noé apoiou Noé nesse projeto. Os filhos de Noé apoiaram Noé nesse projeto. E aqui, se eu comecei pregando para os pais, agora eu vou pregar para quem não é pai, para o resto da família. Apoie o seu pai nesse projeto. Apoie a sua mãe nesse projeto. Ajude ele, sabe por quê? Porque com certeza teve dias em que o Noé, quando ele começou, ele começa esse projeto com 500 anos. Era velhinho, não era fazendo 500 anos. Quando ele teve, ele tinha 600. Números arredondados. Imagina o Noé já um senhor. Tinha dia que estava com as costas doendo. Tem gente que nem é velho, já vem com as costas doendo. Ele com o pé doendo, com o cabelo doendo, com a unha doendo, está tudo doendo. Imagina Noé. Eu não vou não. Vi o filho de Noé falando, vamos pai, eu te ajudo, eu vou com você, vamos juntos. Eu seguro o peso aqui, você só vai martelando, só vai fazendo, eu te alivio, eu te ajudo. Porque irmãos, tem dias que dá vontade de parar, tem dias que a gente não tem força, tem dias que a gente não consegue mais levantar. Nesse dia tem o apoio de alguém do lado para dizer, eu estou contigo, eu estou com você, aqui a sua mão, eu te ajudo, eu te esforço. É fundamental para fazer o projeto da certo. O projeto do seu pai, jovem, é seu projeto também. O projeto da sua mãe, filho, é seu projeto também. O projeto desse jovem é seu projeto também, pai e mãe. Quando uma criança é chamada para o departamento infantil, não é a criança só que está, os pais são responsáveis por esse projeto. Quando um jovem ele é chamado para o departamento de jovens para tocar, é responsabilidade dos pais estarem juntos nesse projeto. E quando os pais também estão à frente, é responsabilidade dos filhos apoiarem nesse projeto. Pastor, ninguém me apoia. Vai ser mais difícil. Deus não vai te fazer parar, vai te dar força para continuar. Mas eu tenho certeza que no meio desse caminho, Deus vai tocar em alguns corações para poder ter apoio. Porque sozinho ninguém consegue. Não é teve apoio para o escritório. Às vezes ele não podia ficar lá na loja, no rebote, que ele ia construir a arca. Aí Deus mandava a Vitória para ela ficar lá também. É assim, mãe? Fala, Deus. Aleluia! Deus vai providenciar as ajudas, o apoio, o suporte. E Noé vai construindo a arca. Ele termina. Ele conclui o projeto. E aqui, irmãos, tem algo interessante. A Bíblia não menciona isso. Mas a tradição judaica, os sábios judeus dizem que ao longo desse período de quase 100 anos trabalhando, no mínimo 135 anos, Noé teve ajuda de outras pessoas além de pessoas da sua família. Pessoas que viram ali e até acreditaram um pouco naquilo que ele estava falando, naquilo que ele estava fazendo, e começaram a trabalhar junto com ele. Essa tradição judaica diz.
E aí você fala, mas por quê que ninguém entrou? Só Noé que entrou. Porque apareceram pessoas para ajudar. Só que as pessoas começaram a ajudar, só que trabalharam um dia, 5 dias, uma semana, um mês, e depois desistiram. Pararam pelo meio do... E Noé, sabe qual foi o mérito dele? Ele começou, ele continuou e ele concluiu. Ao longo da sua vida vai aparecer muita gente que vai bater no campo e dizer assim: conta comigo, estamos juntos, e vai te ajudar por uma semana e depois vai sumir. Pessoas que vão vir, vão te dar um apoio por um mês e vão sumir. Você pode olhar para essas pessoas e querer desistir junto com elas, ou você pode dizer: o fulano desistiu, a fulana parou, o outro não quis, o outro não continuou, mas eu sei o projeto que eu tenho na minha mão, eu comecei, eu continuo e eu vou até o final. Se o outro não for até o final, Deus tem misericórdia dele, mas eu vou conduzir o projeto até o final, porque do sucesso desse projeto depende a minha salvação e a salvação da minha. Glória a Deus, aleluia. Quem conhece gente que para no meio do caminho com as coisas? Tem gente que começa curso, para no meio, começa a faculdade, para no meio, começa uma aula, para no meio, para no meio de tudo. Deus quer repreender esse espírito nessa noite aqui. Se havia pessoas aqui com um espírito de paralisar as coisas pelo meio, sem concluir, Deus está repreendendo isso, porque Deus está colocando em você um espírito de Noé, para você começar, continuar e terminar os seus projetos. Você vai começar, você vai continuar e você vai terminar, e no final vai contar o testemunho, o hino da vitória, porque o Senhor vai te levar. Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Eu vou concluir aqui. Quando a arca está pronta, Deus fala assim para Noé: Noé, entra dentro da arca, você e a sua família, porque entra tu e a tua casa, porque te hei visto justo diante de mim nesta festa. Deus fala que viu Noé como um justo no início, quando chama ele, e confirma que Noé permaneceu como justo quando ele conclui o projeto. Aleluia. Não adianta ser justo no começo, ser firme no começo, ser santo no começo, ser tocha de fogo no começo, ser avivado no começo, ser comprometido no começo. Tem que começar comprometido e terminar mais comprometido ainda. Tem que começar a tocha de fogo e terminar mais aceso ainda. E esse é o Espírito que Deus está levantando neste ministério nessa noite. Pessoas que pela sua família, pela sua própria vida, pelo seu chamado, pelo amor a Deus e em todas as áreas da sua vida, pessoas que vão começar, vão continuar e vão concluir projetos. Aleluia. Projeto concluído. Entra Noé e toda a sua família. E eu vou concluir aqui. Sabe o que mais me chama a atenção nessa história? Quando Noé entra dentro da arca, o texto diz que Noé entra, Deus fala assim para ele: você vai ficar aí dentro por 7 dias, e depois de 7 dias vai cair a chuva. 7 dias depois. E aqui tem 2 coisas interessantes. A primeira, para o próprio Noé. Naquele tempo de Noé, nunca havia chovido. Não havia chuva. A terra era molhada com o orvalho. Não havia nunca caído uma chuva. E Deus falou para ele construir uma arca porque ia mandar uma chuva. Ele constrói, faz 100 anos trabalhando, constrói a arca. Quando ele acaba, ele entra ali com os bichinhos e tal, ele está com a família, então vai ficar aí por mais 7 dias até que a chuva caia. Você imagina Noé ali dentro, esperando se ia acontecer alguma coisa ou não. E ele passou o primeiro dia, o segundo dia e nada de chuva. 3 dias, 4 dias e nada de chuva. Será que não tinha pessoas ao redor que passavam, batia ali na porta da arca e falavam: ô Noé, está esperando chover, né? Ah, fica aí esperando mesmo. Trabalhou aí 100 anos à toa,
trabalhou em planta, não está acontecendo nada. Deus falou que ia chover, não choveu coisa nenhuma, você só perdeu seu tempo, você só gastou dinheiro, você só gastou energia, gastou a sua vida em um projeto que não deu em nada. E talvez a dúvida queria entrar no coração de Noé. E talvez a dúvida esteja entrando no coração de algumas pessoas, dizendo assim: será que está valendo a pena vir nos cultos de quinto de domingo? Será que está valendo a pena fazer tudo isso? Porque eu ouço falar de uma chuva, só que a chuva ainda não chegou. Só que Deus manda te dizer assim: conta os dias, porque a chuva vai cair. Conta os dias, porque a minha promessa vai se cumprir. Conta os dias, porque o cumprimento da minha palavra está chegando. Conta os dias, porque aquilo que eu falei vai se cumprir e se realizar sobre a sua vida. O inimigo pode estar zombando hoje, mas amanhã ele vai ter que ver o cumprimento da palavra e da promessa de Deus na sua vida e na sua família. 7 dias depois a chuva vai começar a cair. Só que antes da chuva cair, sabe o que Deus faz? Deus fecha a porta por fora. E não tinha trinco na porta. Noé não podia abrir a porta da arca para ninguém entrar. Quem fechou a porta da arca foi Deus. Esses 7 dias, segundo os estudiosos, foi a última oportunidade que Deus deu. Você imagina você no tempo de Noé, ele estava trabalhando 100 anos construindo a arca, termina a arca, ele entra dentro com a família, vem os bichinhos, entra os bichinhos, tudo dentro da arca, tudo lá dentro, e pararam. E nem assim as pessoas se comoveram. Irmãos, a gente está aqui reunido no domingo, tem gente que acha que a gente é doido por estar aqui. A gente abre mão de coisas para estar dentro da igreja, vai num sábado à noite numa carta de congresso, vem para ensaiar numa sexta-feira de noite, no sábado de manhã para ensaiar música. Tem gente que acha que você é doido, que você é louco por causa disso. Só que eles não entendem que você está guardando o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. E enquanto você está guardando, você está ali construindo a sua arca. E quando a chuva cai, aí as pessoas começam a ver que Noé tinha razão. E aí eles começam a querer bater na porta para tentar entrar. Mas já não dava mais tempo. Não havia mais tempo. E da janela na arca, sabe por que Deus mandou Noé fazer uma janela lá no alto da arca? Para Noé subir e Noé poder olhar do lado de fora. E ele vê com os seus próprios olhos que Deus é Deus fiel para cumprir a palavra aqui. Aleluia. Noé, quando via as pessoas se afogando no chuva, no dilúvio, Noé não ficou feliz com isso. O coração dele se entristeceu, mas ele sabia que Deus havia dado todas as oportunidades e as pessoas não quiseram ouvir. Vai ter um dia que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Quem acredita que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja? Tem pessoas que não acreditam. E nesse dia, quando a gente não estiver mais aqui, a gente subir. Vai ter pessoas que vão querer entrar, mas não vai dar mais tempo. Sabe quem vai entrar? Quem pegou a ferramenta hoje e está construindo a sua arca hoje. É o pai que está construindo a arca para a sua família. É o jovem que está construindo a arca para ele e para a sua casa. É a irmã que às vezes faz a figura de pai e de mãe que está construindo uma arca para a sua família. Então o que Deus te fala nessa noite é: continua construindo a sua arca. Continua colocando o seu projeto. Porque você vai ver pela janela o cumprimento da promessa.